Anderson, aproveitando todo o seu conhecimento de contabilidade, né? Você falou que já trabalha há muitos anos atuando na área, no caso, até com a Meta Assessoria também. Isso. Uma das coisas que eu sempre ouço o pessoal comentando, a maioria dos clientes da loja, são problemas relativos à contabilidade. Eu não aguento a quantidade de impostos que eu estou pagando, a quantidade de impostos proporcionalmente ao meu faturamento é alta demais. Já é difícil por essência, né? Porque alguém vai abrir um comércio, a primeira coisa que ele vai se deparar é: eu abro como MEI, como simples, como lucro real, como lucro presumido. Aí explica um pouco para a gente, na sua visão, por exemplo, qual seria o ideal para quem está tentando abrir uma hamburgueria ali com pouco recurso, como vai fazer, se entra no MEI, num simples, se passa direto para um dos regimes normais. Bruno, isso aí, assim, mesmo antes de eu ter uma hamburgueria, isso sempre foi um dilema dos pequenos empresários, né? Hoje, se a gente analisar o seguinte, o que seria o MEI? O MEI, ele nada mais é de o cara que ele é autônomo, ele é um eletricista, ele é um encanador, ele é um pintor, ele vende um salgado, ele entrega numa padaria, numa lanchonete, e uma forma dele virar um CNPJ sem ter uma carga tributária alta, né? Aí ali você tem uma quantidade de funcionário reduzida, né? Tipo, vamos lá, você vai ter um funcionário, pagar um valor fixo de INSS e todos os seus impostos ali incluídos. Hoje eu não sei bem ao certo quanto é que está o valor do MEI, mas eu creio que seja abaixo de R$100. É uma tarifa única, né? É uma tarifa única que está englobada ali, seu INSS, o INSS do seu funcionário, o FGTS, tudo. Beleza. Só que o que acontece? O pessoal começa no MEI, mas logo ele tem que ser migrado para o Simples Nacional, porque senão ele vai estar ali estourando o seu faturamento, né? Porque o pessoal fala 80 mil, mas 80 mil no ano não é nada, né? Não é nada. Quando começa a trabalhar como empresa. Não é nada. Então, assim, e nem sempre tudo ali que você fatura é o que vem para você, né? Você vai ter os encargos ainda de taxa de cartão de crédito, você vai ter uma conta jurídica em banco, você vai pagar as taxas de banco, taxa de manutenção, isso e aquilo. Verdade. Então, assim, para quem está começando hoje com hamburgueria, o melhor regime se chama o Simples Nacional, né? Porém, o Simples Nacional, se ele não for feito a contabilidade de uma forma correta, às vezes sai pior do que ele está no regime normal, no regime presumido ou no regime de lucro real. Por quê? Muitos produtos que uma hamburgueria, um restaurante, um bar, ele comercializa, os impostos dele já foram pagos lá que a gente chama na fonte, antecipação tributária. Uhum. E o que é que acontece? Muitos escritórios de contabilidade e muitos microempresários não sabem fazer esse cadastro de produto, não sabem distinguir o produto que já pagou esses impostos e o que não pagaram. E na hora de calcular lá aquele DASzinho, né, que a gente chama o DAS simples, o escritório de contabilidade calcula em cima de todo o faturamento dele, sem fazer as deduções. E o que acontece com isso? Ele vai estar pagando bitributação. A indústria lá já pagou, um exemplo, um refrigerante, ele lá é isento de PIS, COFINS e ICMS. Aí a contabilidade dentro do Simples Nacional, ela tem que ir lá e marcar que X% daquele faturamento é referente a esses produtos. Muitas que não vezes vai pagar. O empresário nem sabe, né? Essa questão A maioria deles não sabe, a maioria não sabe. E o que é que acontece? Se ele ia pagar lá seus R$2.500 de Simples, ele acaba pagando R$5.000. Quando na verdade deveria estar pagando 50% daquilo. É verdade. Né? E isso aí termina encarecendo muito a despesa deles e até muitos que correm do ramo, como você falou lá no começo, por conta de carga tributária, que na verdade é a carga tributária que está pagando indevidamente. Então, só recapitulando, né? O que você está dizendo é que um empresário que tem uma hamburgueria ou qualquer comércio de alimentação consegue praticamente diminuir seu imposto à metade se simplesmente seu contador fizer um trabalho corretamente, né? Exatamente. Eu vejo da seguinte forma, é quase como se o contador, a maioria sabe, eu acredito, só que para não dar tanto trabalho, né, muitas das vezes, e para conseguir pegar um número maior de clientes, ele termina mais ou menos feito acontece na medicina, né? A camarada
tem um atendimento um pouco inferior para poder atender o máximo de pessoas possível ao longo do dia. No caso do contador, ao longo do mês, termina abdicando de fazer alguma coisa. Então, às vezes você está com um contador mais barato ali. Ah, mas eu pago, já vi gente dizendo, eu pago apenas uma tarifa simbólica, 400, 500 reais para um contador. Mas em compensação, você está no final do mês tá pagando um imposto muito maior do que poderia. Então, o que você está economizando com contabilidade, você está gastando 10 vezes mais com tributação, com impostos. Isso. Exatamente. Além do fato que tudo isso poderia ser facilmente resolvido com gestão, né? Primeiro você precisaria saber quanto você vende de produtos não tributados, digamos assim. Isso. Para isso, o que é que ele precisa ter? Primeiro passo, um cadastro de produto bem organizado dentro do seu sistema de vendas lá, né? Que a gente chama aquele, todo mundo fala só PDV, né? Programas de venda. Mas dentro do programa de vendas tem que estar a parte gerencial bem alimentada, né? O que você paga PIS, se você paga COFINS, se você paga ICMS, se paga ou não todos os impostos. E também tem, vamos lá, um restaurante, um bar, ele saiu lá da faixa, não está sendo mais vantagem ele ser do Simples, né? Que muita gente fica, qual é o momento de sair do Simples Nacional? Era outra das dúvidas que ele perguntava. De antecipei, né? Então, assim, qual é o momento de sair do Simples Nacional? O momento onde se passa ali de deixar de ser vantajoso estar no Simples Nacional, né? Sua quantidade de faturamento, seu volume de faturamento tem que ser sempre acompanhado pelo seu escritório, junto com a empresa também, e sempre fazer esse cálculo. Eu vou lhe dar um exemplo. Na tabela do Simples, eu não tenho ela em mãos aqui, mas isso aí quem vai estar vendo o vídeo, você pegar lá a tabela do Simples, chega um momento que fica absurdo o recolhimento do Simples. Se não me engano, ela começa com 4, aí vai... Isso, 10,7, 4, 5, 10,7. Vai até 19, se não Isso, me engano. 19% exatamente. do faturamento. Do faturamento, né? Aí o pessoal às vezes fica muito se pegando na questão, não, porque o funcionário no Simples, a parte de funcionário, a parte trabalhista, fica mais em conta. Ok. Só que aí ele não está olhando o geral. Então tem que ser feito um estudo no geral para saber qual o momento exato de se sair do Simples ou não. Quando se sai do Simples, vou para o real ou presumido. Então, assim, hoje, independente do tamanho da empresa, ela tem que vir acompanhando, porque chega uma hora que ela pode ficar muito saturada, certo? E ela não consegue evoluir por conta do regime tributário que ela se encontra, entendeu? O Simples, por exemplo, se você tiver... eu tenho 2 pizzarias, 3 pizzarias forem filiais, o faturamento dela se soma, entendeu? Então, por exemplo, você faturou 50 mil uma loja, 50 e 50. Então, no cálculo do Simples Nacional... 150 no caso. Vai calcular o percentual em 150 mil. Que é uma coisa que... Todos os CNPJs, todas as filiais. É verdade. Eu até hoje, eu sou contra isso, porque não tem a lógica de você somar faturamento de lojas para calcular um único imposto. Então, quando chega esse momento aí, já é momento de não estar mais no Simples Nacional. Viável. Especificamente do seu negócio, no caso, qual é o regime de tributação hoje que você trabalha no caso do Mamute? Né? Veja, hoje lá do Mamute, a gente trabalha com o regime do Simples, certo? Certo. Eu tinha 2 lojas em Caruaru. Então hoje eu peguei as 2 lojas, transformei em uma única loja e estou num endereço novo, um endereço maior. Bem maior, né? Só que logo eu vou ter que sair desse regime do Simples. Por quê? Porque eu acabei somando o faturamento das 2 lojas. Somei o faturamento das 2 lojas, então em breve eu vou estar mudando para o regime normal de tributação. Estou entendendo. É como se houvesse você mede em termos de faturamento, no caso, vamos supor, acima de um faturamento mensal de, sei lá, X, você conseguiria ter um retorno melhor, um resultado melhor estando num regime normal, né? No regime normal. Porque, eu vou dar um exemplo. Uma empresa, ela sai do Simples, aí ela vai para o regime normal. Então, por exemplo, se lá na tabela do Simples, o imposto de renda e contribuição social que ela paga, que dentro do Simples Nacional, muita gente não sabe, tudo, né? Vem tudo, vem contribuição patronal,
vem a parte previdenciária, né, que é a contribuição patronal, PIS, COFINS, ICMS, imposto de renda e contribuição social. São mais de 5 tributos ali que está dentro do Simples Nacional. E quando se sai desse regime, que vai para o regime normal de tributação, ou real ou presumido, todos esses impostos são recolhidos, porém, separadamente. Entendeu? Então aí, o lucro presumido, ele vai calcular em cima de 8% do seu lucro. Seu lucro pode ter dado 50% de lucro, porém, fixado que vai ser calculado em cima de 8% do seu faturamento. Isso é para hamburgueria, caso, né? Não, isso para qualquer tipo de comércio. No caso da hamburgueria, seria mais vantajoso entre os regimes normais, né? Lucro real e lucro presumido. No caso, o lucro presumido. Veja, aí onde eu vou chegar. Aí o lucro real, por exemplo. Aí você tem que fazer um estudo para saber qual a sua margem de lucro. Por exemplo, se seu lucro do seu restaurante, do seu bar, ele for um lucro abaixo de 8%, é mais vantagem ele ir para o lucro real. Porque aí o lucro real ele vai calcular o lucro sobre a realidade. Se der 1% de lucro, ele vai pagar os impostos sobre o lucro 1%. em cima de 1%. Já o presumido não. Pode ser que de repente você esteja tendo prejuízo, sua loja está dando 1% de lucro ou 0% de lucro, você vai pagar 8% sobre o faturamento. Então, de início, assim, quando se sai do Simples, é mais vantagem ir para o lucro presumido. Se vê aquela vantagem que está tendo, tá? Porque a gente sabe que esse segmento tem uma margem de lucro. Ele tem uma margem de lucro maior do, né, que outros tipos de segmentos. É verdade. Né? Em cima de outros segmentos. Porém, algumas despesas também, comparando a outros segmentos, a gente tem elas bem maiores. A gente separa no nosso comércio, por exemplo, lucro líquido, né? Tirando todo o custo operacional, margem de cartão, todos os impostos, tudo. O nosso lucro líquido gira em média de 3%. Exatamente. Aí, como a gente fica abaixo do presumido, no caso, a gente prefere estar no lucro real. Que é muito diferente para outros tipos de comércio que já tem uma margem de lucro bem maior, né? Vamos por 30%, 40%, 50%. Aí é muito mais vantajoso estar num presumido. No presumido. Por exemplo, supermercado, quando eu digo que é seu KNAI lá principal, isso, ele tem muita percas e avarias, né? Também. Entendeu? Há um repositor, foi colocar um produto na prateleira, um produto tem uma data de validade muito próxima. Ele, em vez de puxar o produto de trás para frente para girar logo, ele vai e bota, coloca o novo na frente. Aí trás se vence. O cliente usa, quando você vai ver, tá tudo vencido os que estão atrás. Esse é só uns exemplos, né? Fora o produto verdade. Que os clientes rasgam, abrem, estouram. Então, assim, se tiver bem administrado, 3%. Tem segmentos que ainda dá bem menos de lucro do que 3%. Né? Aí é uma coisa que eu particularmente pensei que poderia também fazer sentido, que é se você tem um objetivo, por exemplo, feito que você comentou, de, não, vou investir tudo, eu no momento não vou usufruir do lucro, mas vou pegar todo o lucro desse comércio e vou fazê-lo crescer. Exatamente. Vou reinvestir tudo. Nessas condições também não seria interessante estar no lucro real, no caso, porque aí você praticamente não vai ter lucro. Nessas condições aí, você deve estar no lucro real. Por quê? Porque você não está tirando lucro da empresa, diferente do presumido. O presumido, ou você tirando lucros ou não, ou tendo lucros ou não, é sobre o seu faturamento. Né? Lá a lei estipula que vai ser em cima do seu faturamento. Então isso aí, muitas empresas fazem isso. Ela passa anos e anos sem ter lucro. 8% do faturamento, no caso o presumido. Certo. E o real, o nome já diz, né? Em cima do lucro real que da empresa, você recolhe os tributos, imposto de renda e contribuição social sobre eles. 8% sobre o faturamento no lucro presumido, no caso. Eu já vi gente me dizer que está na última alíquota do Simples lá na empresa. Acredita? Acredito. Isso é 9% o cara está pagando por ano de todo o seu faturamento. É luta. Porque assim, muitos contadores assim também partem para essa teoria. Tem empresas que são desorganizadas. Aí também tem isso. Né? Aí às vezes não parte somente do contador. O cara é desorganizado, ele não tem estrutura para migrar para um lucro real, entendeu? Ele vai terminar se atrapalhando todo, né? Porque o trabalho, a gestão é muito mais difícil você estar no lucro real do que no Simples. No Simples você para estar no lucro real, você, resumindo, o lucro real, tem que se estar comprando tudo com nota
e vendendo tudo com nota. Entendeu? Eu digo direto, não pode um grampo entrar sem nota e um grampo sair sem nota, porque tem que estar ali tudo redondinho, todas as despesas, tudo que é gasto na empresa tem que estar com comprovação para se fazer toda essa escrituração contábil. Eu já vi gente que passa para o lucro real com costumes ainda de uma época de simples, em que muitas vezes se sonegava, aí entra no lucro real, aí, um exemplo, fatura a venda tudo com nota, metade compra com nota, metade compra sem nota, é como se seu lucro fosse gigantesco para o lucro E real. o percentual em cima daquilo ali vai dar enorme. No final o imposto termina sendo muito maior do que no simples, o cara não sabe por que é que tá morrendo ali na praia.